Tudo bem, investidores? Meu nome é Ismael Fernandes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o REIT mais seguro do setor de self-storage. Isso mesmo, Public Storage. E você vai entender por que da segurança dele lá no final do vídeo, quando a gente falar um pouco mais sobre a estrutura dele, tá? Mas vamos lá. A gente precisa compreender, antes de mais nada, como funciona o setor de self-storage nos Estados Unidos. A gente imagina o setor de self-storage simplesmente ali como um galpão, né? Que seria ali uma pequena sala, uma garagem onde você armazena todo tipo de coisa, né? Ou bagulho que você queira ali. Na verdade, o americano utiliza muito para isso, né? Mas a gente não tem uma ideia do tamanho do setor de self-storage hoje nos Estados Unidos. E é isso que eu vou comentar aqui com vocês, né? Primeiro deles, quando a gente olha aqui essa imagem, a gente vê que hoje a gente tem mais self-storage nos Estados Unidos do que com os restaurantes, né? A gente olha ali para grandes restaurantes, grandes marcas, como Starbucks, McDonald's, Pizza Hut, você junta todos esses restaurantes ali, eles ainda são menores do que os self-storage. E por que isso? Porque é a falsa percepção que a gente tem, né? Porque restaurante, a gente está andando na rua, quem visita os Estados Unidos, né, vai lá passear, por exemplo, é muito fácil encontrar um Starbucks ali no aeroporto, um Starbucks na loja, né, McDonald's. É fácil da gente ver aqueles grandes arcos dourados, mas quando a gente olha para self-storage, geralmente eles não têm ali a mesma impacto visual que a gente tem quando a gente vê com os restaurantes. Mas é lógico que eles têm uma posição muito maior, né? E outro ponto que eu quero ressaltar aqui para vocês, né? Os self-storage nos Estados Unidos, eles cresceram muito, né? Depois de 2010, por exemplo. É isso que a gente mostra aqui na imagem, a cotação de public storage, que é o que a gente vai falar aqui no vídeo, né? A gente vê ali em roxo que ele vinha performando muito bem, caiu durante 2010 ali. A gente tem que lembrar que a crise do subprime deixou muitas pessoas ali desamparadas, né? Sem lar, que é o famoso homeless. Com isso, esses REITs foram muito demandados, porque as pessoas saíam de um lar ali, de uma casa grande, e iam para um apartamento menor, uma residência menor, era natural que elas precisavam ali de locais para armazenar todo tipo de coisa que elas tinham, né? Bicicleta, todo tipo de tralha, para falar a verdade. E esses REITs foram muito demandados, conseguiram entregar um crescimento absurdo ali até a pandemia. Agora a gente viu que na pandemia eles tiveram uma queda, assim como todo o mercado em geral caiu, mas logo em seguida eles cresceram absurdamente, e é isso que a gente vai comentar aqui no vídeo também com vocês, por que esses REITs cresceram tanto ali e qual a perspectiva que a gente tem para o futuro aqui acerca de Public Storage. Mas vamos lá, a gente comentar que Public Storage é um REIT ali que tem cerca de 50 anos já operando, né? Faz parte do índice S&P 500, uma das maiores empresas dos Estados Unidos, mas antes de mais nada, para a gente entender a segurança desse REIT aqui, eu preciso contar a história de como ele foi formado, porque aí sim vocês vão entender corretamente aqui o que a gente espera dele de outros REITs até correlacionados com ele também, tá? Quem fundou ele foi o Wayne Hughes, esse que você está vendo aqui na imagem, né? Esse cidadão aqui, quando ele fundou a Public Storage, eles tinham ali um outro sócio que eles decidiram criar ali, eles tinham um espaço vazio ali na Califórnia, que era um terreno, resolveram criar ali esses pequenos espaços para armazenagem ali, como se fossem alguns containers, né? E aí eles colocaram um nome chamado Private Storage. Só que Private Storage não atraía muitas pessoas, porque elas olhavam aquilo e achavam que era um espaço privado. E aí, quando eles fizeram uma pesquisa de mercado, eles viram que mudar o nome ajudaria muito. Mudaram de Private Storage para Public Storage. Aí sim as pessoas começaram a alugar os seus galpões ali, né, esses pequenos espaços. E aí, lógico, um dos primeiros a alugar foi um revendedor da STP, que é aquela marca ali de óleo, né, que a gente usa para carro, e aí eles falavam que eles não tinham mais lugar para armazenar, por exemplo, aquele tanto de óleo de carro, e eles resolveram alugar ali, quase que no atacado, vários espaços do Public Storage, e o REIT veio crescendo muito desde então, né? Mas o Wayne Hughes, ele tem ali um foco principal, desde que ele começou, que era de não se alavancar. Diferente do mercado em geral, que busca muita alavancagem para poder entregar um crescimento mais rápido e forte, ele sempre buscou ali manter uma alavancagem muito baixa de todas as empresas ou todos os REITs que passaram pela mão dele. Inclusive, PS Business, que era o único REIT que a gente tinha hoje no mercado americano, que não tinha dívida, foi comprado recentemente pela Blackstone, ele é um REIT que tinha dívida zero. Isso porque seguia a filosofia ali de Wade Hughes. Outro REIT que segue a filosofia parecida, que foi fundado por Wade Hughes também, é a American Homes for Rent, que é um REIT de casas, né, que você pode investir nos Estados Unidos. Ele é um REIT que ele tem uma alavancagem maior, mas hoje ele vem buscando reduzir a sua alavancagem. É lógico, o Wade Hughes já não está mais hoje entre nós, né? Com isso a gestão mudou um pouco, mas todos esses REITs ainda seguem essa filosofia de manter uma alavancagem menor do que a média do mercado. E isso é um dos pontos que mais nos oferece segurança por longo prazo, e muito investidor busca se posicionar nesses REITs por esse fato. Não é à toa que hoje Public Storage ele tem nota de classificação A, né? É um dos poucos REITs, a gente na verdade tem poucas empresas nos Estados Unidos com essa nota de classificação, é como se fosse um 10 ali dentro do seu balanço. Que as empresas de classificação, como a Standard & Poor's, Fitch e Moody's,
oferece para todas as empresas nos Estados Unidos. Possui mais de 2.800 imóveis em operação, né, nos Estados Unidos, possui posição também relevante ali na Europa, Reino Unido, por exemplo, mas é lógico, suas maiores posições ainda acabam sendo ali na Califórnia, porque é onde o REIT acabou começando. Mas antes de mais nada, eu preciso comentar aqui com vocês uma questão de segurança. A segurança no investimento de um REIT, ele vem de diversas fontes. Uma das principais dela, que eu diria, é a questão da dívida, né? A dívida baixa oferece maior segurança para nós investidores. Afinal de contas, eu nunca vi um REIT falir por ter dívida baixa. Segundo ponto é tempo de contrato, né? Quando a gente vai comprar um portfólio aqui nosso, né, principalmente dentro da central do REIT, que a gente tem a nossa carteira lá, centraldoreit.com.br, vocês vão observar que a gente preza muito pelos REITs de contrato longo, porque contrato longo eles nos oferece a garantia de que no momento de recessão os dividendos não vão ser cortados, né? A gente tem uma manutenção maior ali, uma garantia, uma certeza maior de que a nossa renda em dólar ela vai estar segura ali no longo prazo. No caso do self-storage, eles trabalham com contratos mensais. Então, mês a mês, você renova ali o seu contrato. E a principal garantia que o REIT possui é os bens que estão ali armazenados, né? Se você já assistiu qualquer programa da Discovery Channel, por exemplo, já deve ter visto que isso é leilão, né? Eles simplesmente cortam ali o cadeado, abre e leiloa os bens ali das pessoas que simplesmente não pagaram aluguel e não vieram resgatar. Então, com isso, o contrato mensal ele vai estar muito mais sujeito, muito mais exposto às variações de mercado, ou seja, se tem uma demanda maior, os aluguéis sobem, se a demanda cai, os aluguéis caem e muito mais rapidamente, inclusive, do que os REITs de apartamento, onde os contratos, na média, são anuais, né? 12 a 18 meses. E como você pode ver aqui na imagem, o tempo de retenção dos inquilinos dentro de um self-storage. Cerca de 17% dos inquilinos ficam menos de 3 meses, né? E cerca de 20% ali ficam entre 3 e 6 meses. Isso quer dizer o quê? Metade das pessoas, né, ou das pequenas empresas que decidem alugar um self-storage, eles ficam ali menos de metade de um ano, para falar a verdade. Então a gente tem ali uma reciclagem muito grande. As pessoas ali que estão alugando esse self-storage entra e sai o tempo inteiro. Então o REIT ele precisa estar adaptado a essa questão. E aqui, Public Storage oferece um dos pontos essenciais aqui para nós, porque ele possui uma retenção maior dos seus inquilinos aqui, visto que os seus imóveis possuem uma posição geográfica dentro das principais cidades, muito mais interessante do que a média dos outros REITs. A gente olha ali, Public Storage possui imóvel ali quase que no coração de Manhattan, por exemplo, um metro quadrado muito caro, dentro da Califórnia ali, dentro de Los Angeles, São Francisco ali, né? E essa posição geográfica que eles possuem faz com que os inquilinos prefiram manter ali. Afinal de contas, um self-storage não tem um grande diferencial de um para o outro, né? A maior vantagem que eles possuem é a questão geográfica mesmo, é estar próximo à sua residência. E com isso, o Public Storage consegue ser bem atrativo aqui quando a gente fala no âmbito geral dos REITs self-storage. O valor dos aluguéis vai depender muito da região, como eu falei para vocês. Varia entre 100 e 200 dólares ali em média, né? Isso um galpão ali de 10 por 3 mais ou menos. Então, é importante que o REIT ele tenha uma posição geográfica ali, ele seja bem posicionado para que ele seja mais competitivo. Existem REITs hoje que buscam ali regiões que têm crescimento, como eu falei para vocês, Texas, Arizona e também ali o subúrbio. Mas o caso de Public Storage é o inverso, ele busca se posicionar principalmente dentro dos grandes centros. E quando a gente olha a margem NOI, o que é a margem NOI para a gente entender aqui, né? Eu tenho a receita operacional do REIT, que é tudo que ele arrecada, e eu tenho a despesa operacional, né? Eu tenho a despesa para manutenção ali daquele imóvel, eu tenho a despesa com as pessoas ali, né, que estão servindo, as pessoas que estão trabalhando ali, recebendo salário, isso tudo entra na despesa operacional. Então, quanto maior a despesa operacional, menor essa margem NOI que a gente tem dentro dos REITs. E quando a gente olha aqui para a Public Storage, ele é o REIT que tem a maior margem operacional. Isso por quê? Porque ele é um REIT bastante tecnológico, inclusive, né? Você consegue ali basicamente alugar sem com a necessidade de ter muito pouco contato humano, né? E além do mais, ele tem a vantagem de os galpões que ele tem ali serem muito grandes. Com isso, ele precisa de uma quantidade menor de funcionários para operar uma mesma metragem quadrada que outros REITs necessitariam demais, inclusive. E quando a gente fala de crescimento externo, né? O que é o crescimento? A gente tem dois tipos de crescimento. Crescimento interno, reajuste dos aluguéis. Public Storage conseguiu entregar uma média de reajuste de aluguel ali de 18% no ano de 2022. Olha, muito forte. Se a gente imaginar que a inflação dos Estados Unidos chegou ali na casa de 7%, ele conseguiu entregar mais do que o dobro de reajuste de aluguel ali no ano de 2022. Isso porque a demanda aumentou muito. Quando a demanda aumenta, o que o REIT faz? Ele vai lá para outra forma que ele tem de crescer, que é aumentar o seu portfólio, que é comprando novos imóveis, adquirindo novas empresas, assim por diante. Public Storage ligou ali a turbina de adquirir novos
um novo portfólio, inclusive adquirindo um portfólio muito forte ali da Storage, né, naquela região ali nordeste dos Estados Unidos, a Pensilvânia, Nova York, Washington, Maryland, e adquiriu também ali naquela região ali da Califórnia, né? Então ele vem suportando a sua expansão ali, e hoje o que a gente vê é que ele é o REIT que mais cresceu nos últimos 2 anos, né? Quando a gente olha o crescimento de portfólio, sem sombra de dúvida, como a gente vê na imagem, ele é o REIT que mais se expandiu. E se expandir é importante para o REIT, mas como ele está fazendo isso? A gente tem 3 formas básicas do REIT se expandir. A primeira delas, caixa, é o REIT pegar toda aquela parte do dividendo que ele não distribuiu e reinvestir nas suas atividades. Public Storage fez isso também, né? Só que o caixa não é tanto limitado. Segunda forma que o REIT tem aqui de fazer, emitir novas ações. Só que para fazer emissão de novas ações tem que valer a pena, né? Principalmente tem que estar assim, acima do seu valor patrimonial. E a terceira é dívida, né? E no mercado capital ali um recurso de terceiro. Public Storage sempre teve uma dívida muito baixa, como eu falei, foi sempre o foco do seu CEO ali, que era manter uma dívida extremamente baixa, né? Mas ele tem ações preferenciais, cerca de 13 classes de ações preferenciais hoje. A ação preferencial, apesar dela não ser uma dívida, ela tem um comportamento muito mais similar a uma dívida. A diferença é que o REIT pode resgatar ela no momento que ele quiser, né, na maioria das vezes. Então o REIT faz essa emissão de ações preferenciais, promete um pagamento de dividendo ali, e é lógico, tem a preferência no pagamento desse dividendo do investidor que investe nelas, mas em compensação ela pode ser resgatada ali. E para fazer essa quantidade de emissão de ações preferenciais, é importante que o REIT tenha uma boa reputação no mercado, para que o mercado se posicione fortemente nessas ações preferenciais ali e ele consiga resgatar ela no momento oportuno. Então, a gente sempre, quando a gente faz a conta aqui dentro da central do REIT para vocês, a gente leva em conta aqui no nosso dívida EBITDA das ações preferenciais. Mesmo com a ação preferencial, o Public Storage sempre tem uma dívida EBITDA baixa, mas agora ele vem fazendo emissão de dívida em si, né? E é isso que a gente vê aqui na imagem. A gente viu ali que a dívida dele aumentou, que é só uma barrinha ali em laranja de 2022, né? Seu dívida EBITDA hoje, apesar disso tudo, gira na casa de 3,9 vezes, muito abaixo da média do mercado americano, que hoje está na casa de 6 vezes. A gente tem REIT ali chegando quase 10 vezes, né? Até ultrapassando isso. Então a gente tem que tomar cuidado sim com a dívida. Public Storage tem uma dívida bem baixa, né? Tem uma posição geográfica muito importante que nos oferece segurança ali, mas tem um ponto que nós precisamos levar em consideração, né? Como que a gente encaixaria Public Storage hoje dentro da nossa perspectiva de crescimento, né? Public Storage ele não é um REIT que entrega muito crescimento de dividendo. Como a gente olha aqui na imagem, que vocês estão vendo nessa barra aqui, o dividendo, é o valor pago, né? Trimestralmente ele paga ali para o investidor $2. E isso ali cerca desde 2016, né? Então não cresce os seus dividendos desde 2016. A gente teve um pico agora em 2022, que foi uma distribuição de dividendo especial, que ele na verdade ele tinha uma parte do PS Business, que eu já comentei aqui no início do vídeo com vocês. PS Business foi vendido para Blackstone, esse dinheiro que entrou foi distribuído ali para o investidor na forma de dividendo, que recebeu um valor bem alto inclusive. Mas, via de regra, ali, seu dividendo não cresce. Então, ele não promete um crescimento de dividendo. A gente tem que estar bem ciente disso. Inclusive, ele vem reduzindo o seu payout para poder fazer reinvestimento. Quando um REIT faz reinvestimento nas suas atividades, a gente tem que lembrar o seguinte, ele vai crescer, ele vai ter uma valorização, o seu patrimônio vai crescer, vai ter um ganho de capital. E no ganho de capital nós somos isentos. Então, uma estratégia bem feita de Public Storage pode nos oferecer não só mais crescimento, como pode nos oferecer para nós, investidor brasileiro, uma isenção maior de imposto, inclusive, nos Estados Unidos. Inclusive, é isso que você vê aqui na imagem, né? Em roxo, a gente vê ali Public Storage nos últimos 30 anos, né? Entregou ali mais de 8.000% de retorno, né? Retorno eu estou falando aqui, cotação mais dividendo, enquanto a gente vê ali o S&P 500 com 1.400% de retorno. E olha só que o S&P 500 é um excelente veículo de investimento também, tá? E mesmo assim, Public Storage conseguiu entregar um crescimento muito superior. E aí eu sei que vocês devem estar pensando, então quer dizer que Public Storage vai ser o melhor retorno de todos os REITs Self-Storage? Não. Por quê? E é isso que eu estou mostrando nesse gráfico aqui para vocês. Quando a gente compara nos últimos 10 anos, Public Storage ofereceu um retorno de 168%, a superior ao VNQ, que é essa barra em lilás aqui, com cerca de 80%, mas bem inferior a todos os outros REITs Self-Storage. A gente vê lá a melhor performance, por exemplo, foi o de Extra Space, por exemplo. Não trouxe aqui para vocês o National Storage Affiliates, porque ele é um REIT mais recente. Inclusive está lá dentro da nossa carteira recomendada ele também, para vocês, centraldoreit.com.br, mas querendo ou não, aqui ficará uma comparação tanto distorcida. Mas quando a gente olha, a gente vê que Public Storage não foi a melhor performance do setor, mas ele foi a performance mais segura, com menos volatilidade, que garantiu uma segurança maior para o investidor no longo prazo ali. Importante,
teve uma valorização maior do que a média ali, né, dos REITs, que é através do VNQ, e olha que o VNQ tem uma posição pesada em tecnologia, e menor do que a média dos outros REITs. Por quê? Porque o investidor que se posiciona no Public Storage, ele tem que estar bem seguro de que aqui você vai oferecer muito mais retorno através da segurança do seu patrimônio. Afinal de contas, você trabalha e a maior parte do retorno que você vai ter está ali, né, no que você aportou. Se você perde o seu patrimônio a custo de um dividend yield, por exemplo, não valeu a pena, porque você perdeu o seu principal, que é só a hora de trabalho, por um yield que é incerto e que inclusive vai ser tributado, inclusive. Então a gente tem que ter noção de que na hora de investir em REITs nos Estados Unidos, a gente tem que entender a estratégia do REIT. Eu diria que o Public Storage é um REIT bem interessante, que pode figurar futuramente ali na nossa carteira de qualidade, por exemplo. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like, tá, pessoal? Compartilhe com quem você acha que precisa aqui e deixa o seu comentário. Qual outro REIT Self-Storage que você gostaria que falássemos aqui no futuro, né? Um abraço e até a próxima.